deixa eu explicar para vocês como que surgiu esse negócio de Halloween, para você entender. Na antiguidade, antes de acontecer a pregação do evangelho, os antigos celtas, que eram feiticeiros, deixa eu ver se você entendeu, os antigos celtas eram o quê? Eles faziam feitiço, eles faziam bruxaria, e no dia 31 de outubro, eles celebravam uma festa em honra ao Deus da morte e invocavam os mortos. Pergunto para vocês, o nosso Deus é o Deus da morte? O nosso Deus é o Deus da vida. Ah, padre, mas Deus é um só. Sim, o Deus que existe é um só. Mas o Deus que nós adoramos não é o Deus da morte. O Deus que nós adoramos é o Deus da vida, é o Deus da ressurreição. Só que aí a igreja, conforme foi evangelizando aquele lugar, você sabe que a igreja, quando entra em um território novo, a igreja tem uma coisa que se chama inculturação. Já ouviu essa palavra? O que é isso aí? A igreja procura encontrar naquela cultura que está sendo evangelizada alguns elementos daquela cultura para utilizar, para ajudar na evangelização. Então, o que a igreja procurou fazer naquele tempo? Presta atenção nisso, para você entender o processo histórico, para você entender como que nós chegamos nessa desgrama. O que aconteceu foi o seguinte: a igreja evangelizando os celtas, conforme os celtas deixavam a bruxaria, conforme os celtas deixavam a feitiçaria, o que a igreja fazia? Bom, então nesse dia, já que vocês querem falar de morto, vamos fazer o seguinte, vamos rezar pelos mortos. Essa foi a busca da igreja em cristianizar o elemento cultural da morte que havia entre os celtas. Então a igreja estabeleceu que nesse dia, 31 de outubro, fosse um dia de oração, presta atenção, fosse um dia de quê? Oração por aqueles que morreram. Mais ou menos como nós fazemos hoje, você vê como a cultura vai se transformando, mais ou menos como nós fazemos hoje, 2 dias depois, no dia de finados, em que nós rezamos pelos nossos falecidos. Essa é a parte católica da história, digamos assim. Só que tem o seguinte, gente, o evangelho chegou nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, a maioria dos cristãos não são católicos, eles são o quê? Protestantes. E protestante acredita no purgatório? Não acredita. Então não teria sentido para os cristãos protestantes americanos um dia de oração pelos mortos. Por quê? Por que nós rezamos pelos mortos? Por que nós rezamos pelos nossos falecidos? Porque eles podem estar se purificando no purgatório e nós rezamos por eles para que eles estejam o quanto antes no céu. Mas então, como protestante não acredita em purgatório, não tem sentido para um protestante rezar pelos mortos. Então toda aquela tentativa da igreja de inculturar essa data como um dia de oração pelos mortos não deu certo nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do protestantismo. E aí o que aconteceu? O Halloween, conforme os antigos pagãos celebravam, voltou com toda a força a partir de uma colonização dessa mentalidade americana, e isso foi entrando na nossa cultura, de forma que as pessoas aqui no Brasil também começaram a fazer abóbora, a acender vela no meio de abóbora, a sair dizendo nas casas, as crianças batiam nas casas, né? Lá nos Estados Unidos, e diziam o quê? Doces ou travessuras. Ou então,
travessuras ou gostosuras. Sabe o que foi a origem disso? Era o seguinte: quando era um dia de oração, as crianças iam nas casas, recebiam, o nome de um familiar falecido para rezar pelos familiares daquela casa e ganhavam um pedaço de bolo. Só que daí a coisa acabou se tornando, com a volta de todo esse paganismo, acabou se tornando uma ameaça. Não tem mais oração pelos mortos. É uma ameaça, é um assalto. Ou você dá o doce que eu quero, ou eu vou fazer uma travessura contra você. Gente, vocês não estão vendo quão diabólico é isso? Você está entendendo? O paganismo antigo voltou com toda a força. E por isso aqui no Brasil, infelizmente, eu vou falar aqui, eu sei que isso está transmitido, não tem problema. Infelizmente tem escolas católicas celebrando o Halloween. E por isso nós precisamos mudar essa mentalidade, porque nós cristãos não celebramos Halloween, nós cristãos não celebramos o Deus da morte, nós cristãos celebramos o Holy Wins, que em inglês significa a santidade vence. É isso que a gente celebra. E por isso, quem tem criança em casa aqui, levanta a mão. Você tem duas alternativas. Ou você veste a sua criança de demônio, de bruxa, ou você veste de santo. Entendeu? Por isso aqui na paróquia mesmo nós celebramos isso, em que as crianças podem se vestir de santo, de São Francisco, de Santa Teresinha, de Nossa Senhora, de anjo, onde nós colocamos aí sim um conteúdo cristão para ensinar as crianças desde pequenas a olharem para os santos, a imitarem o modelo dos santos e a serem também crianças que buscam a santidade. É isso que nós celebramos. Diz comigo, Holy Wins. A santidade vence. É isso que nós celebramos nesse dia. Só que tem gente que fala assim: padre, mas qual que é o problema? Não é só uma brincadeira? Então deixa eu falar. Isso já é um problema, viu? Porque se você educa as suas crianças, se você educa os seus filhos para que eles pensem que o mal é uma brincadeira, para que eles pensem que a bruxaria é uma brincadeira, para que eles pensem que o demônio é uma brincadeira, se você educa suas crianças para que eles pensem que o inferno é uma brincadeira, me desculpa, você está deseducando suas crianças. Porque o mal não é brincadeira, gente. O mal é muito sério. Não é para nós termos medo do mal. Não é para nós termos medo do demônio, porque o demônio já é um derrotado, se nós estamos em Deus. Mas nós precisamos educar nossos filhos para o combate espiritual. Você não educa para o combate se fantasiando de bruxa, pelo contrário, aí as crianças vão crescendo e vão pensando que tudo é uma brincadeira. E eu me lembro, irmã Raquel, o que Nossa Senhora falou em Medjugorje, viu? Inclusive me disseram que a Madre Kelly está lá, é isso? Gente, a Madre Kelly nesse momento está em Medjugorje rezando por nós, viu? E Nossa Senhora disse em Medjugorje assim: a grande estratégia do demônio para os nossos tempos é as pessoas pensarem que ele não existe, porque assim ele pode atuar livremente, está entendendo? Em outras palavras, a grande estratégia do demônio para o nosso tempo é as pessoas acharem que ele é uma brincadeira. A grande estratégia do demônio para os nossos tempos é exatamente o que está acontecendo no Halloween, para que ninguém combata mais. A senhora queria falar uma coisa, irmã Raquel? Ela esteve em Medjugorje nesses últimos dias e hoje ela está em Fátima, rezando também por nós, com certeza. Hoje ela está em Fátima, gente. E amanhã é Garabandal? Gente, olha só. Além desse problema de mentalidade, de acharmos que o mal é uma brincadeira, tem também um outro problema, que eu vou dizer para você.
Os exorcistas, como o padre Duarte Lara, falam sobre isso, certo? Isso você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar. Você sabe o que os pagãos antigos faziam para invocar espíritos, para invocar entidades? E muitos fazem isso até hoje. Sabe o que eles faziam? Eles se vestiam das entidades. Eles se vestiam dos espíritos que eles invocavam para incorporar esses espíritos. Você está entendendo o problema? E olha, pode ter muito cristão pensando que não tem problema nenhum, que é uma brincadeira, né? Mas os satanistas sabem que não é. E os satanistas, no dia 31 de outubro, eles celebram o início do ano satânico. Eles oferecem sacrifícios aos demônios. Por isso, enquanto para os cristãos é simplesmente, estou falando aqui os cristãos desavisados, né? Enquanto para os cristãos o Halloween é uma brincadeira, para os satanistas não é. Eles consideram um grande ritual público em que as pessoas se vestem dos espíritos para invocar esses espíritos. Aí eu pergunto para você, nós vamos continuar tratando isso como brincadeira?